Começa agora mais um Correspondente Médico. Eu lembro que você pode participar com a gente pela nossa hashtag Correspondente Médico. Qualquer pergunta, dúvida que você tiver, vai lá no Twitter, que é o Twitter também que eu estou aberto aqui, e você publica sua mensagem e marca a gente, para eu compartilhar com o doutor Fernando Gomes. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. E você, Elisa? Muito bem. É uma semana agitada de vacinação e aumento nos casos de Covid-19. A gente vai trazer um pouquinho de cada aqui para vocês. Eu começo trazendo um destaque do nosso site. O endereço é muito simples, é cnnbrasil.com.br, e vai aparecer aqui para você. Diz respeito àquela situação que o STF pediu que o Ministério da Saúde dissesse quando vai começar a vacina, quando vai terminar. Vocês se lembram disso? Então, o assunto avançou e Pazuello promete vacinação 5 dias após o aval da Anvisa e estoque disponível. Ou seja, assim que a Anvisa validar qualquer que seja o imunizante, o ministro da Saúde prometeu, então, e após ter o estoque disponível, é um momento de logística, né, doutor? De organização, e que em até 5 dias poderia começar essa campanha. Mais do que nunca, né, Elisa? Uma característica curricular do ministro, que é o fato de ser militar e ter experiência em logística, Sim, acaba sendo algo que é extremamente positivo para essa situação. Então, quando ele fala esse tempo, não é algo aleatório, é algo pensado, planejado e que faz com que a gente possa, na verdade, repousar e descansar esperando de uma forma ativa a vacinação chegar no nosso país. Destaque que está no site da CNN Brasil. E ainda falando de vacina, eu já emendo aqui com outro assunto, porque a cidade de São Paulo tem grandes chances de ser a primeira a começar a campanha. A capital pretende usar escolas, igrejas, shoppings, aquele sistema drive-thru também que você passa com seu carro, para e consegue receber a vacina, tudo isso para conseguir vacinar a população. As unidades de saúde aqui da cidade também devem aplicar a Coronavac. Segundo o secretário de Saúde, quase 30 mil profissionais vão trabalhar e devem ser aplicadas 600 mil doses por dia. Eu lembro a vocês que a Coronavac, que é a vacina desenvolvida em parceria com a chinesa Sinovac, está na fase 3 de testes. E o governo do estado prevê solicitar o registro definitivo, não mais o emergencial. Doutor, então eu já emendo uma pergunta aqui para o senhor. Qual a diferença entre o registro emergencial, que é o que nós mais temos visto ultimamente, para o registro definitivo? Em saúde, quando a gente fala disso, isso também se aplica a situações em que você está lidando com um paciente, precisa operar e você não tem ainda uma liberação e precisa acontecer. Frente à relevância da situação, à importância da situação, você lança a mão do fato de você poder, então, utilizar a desculpa, no bom sentido, de ser emergente. Então, você passa alguns passos na frente e deixa para depois realizar o julgamento. É lógico que quando você fala um protocolo definitivo, um documento definitivo, você diz que tudo passou conforme o que foi pré-estabelecido para então você começar o processo de vacinação. Aqui a gente tem a informação que o plano de vacinação em São Paulo requer uma logística, uma organização tremenda, até porque nós estamos falando de uma cidade que tem aproximadamente 12 milhões de pessoas. Quando a gente pensa, então, em toda a região metropolitana, são mais de 18 milhões. É muita gente, mas agora estamos falando especificamente só do município de São Paulo. No meio dessas 12 milhões, tem os grupos específicos. Então, quando a gente fala de aprovação emergencial e aprovação de uso definitivo, significa, doutor, que o pacotão completo do estudo não teria sido concluído ainda, mas o que diz respeito aos grupos prioritários, já haveria uma segurança para solicitar um uso emergencial. É mais ou menos por aí? É mais ou menos isso. E se você imaginar que pode existir um cálculo de 600 mil vacinas dia, você imagina o seguinte: a cada 2 dias, 1 milhão e 200 mil pessoas sendo vacinadas, o que daria para a gente, mais ou menos, fazendo aqui uma regra geral, um cálculo geral, 20 dias da primeira dose sendo aplicada em todo o mundo. Você pode imaginar, dobrando esse tempo, 40 dias. Reforçando, então, aqui para a cidade de São Paulo, a ideia não é a solicitação do uso emergencial, mas sim o definitivo. Doutor, temos perguntas aqui pela hashtag Correspondente Médico. Você também que está assistindo, tem alguma dúvida? Pode mandar para a gente que o espaço está aberto. Eliana Vilarinho, a pessoa que está com Covid-19 não sabe e não tem reação, ela pode sofrer alguma reação se tomar a vacina, doutor? Muito pouco provável. O que acontece é que se ela está com o coronavírus, pelo que ela disse, de uma forma assintomática ou oligossintomática... Nem sabe que está. Nem sabe que está. Se ela recebe a vacina, o que vai acontecer é que ela recebe mais antígeno, mais estímulo para o sistema imunológico
produzir anticorpos. Pode até acontecer disso ser favorável, mas a gente não tem dados científicos porque você não consegue separar e criar uma pesquisa dessa forma, captando pessoas que estão oligossintomáticas, vacinando e verificando o que vem a ocorrer. Mas o racional é que você está oferecendo para o organismo mais antígenos e, portanto, mais estímulo em potencial para a produção de anticorpos. Doutor, e como a gente está falando aqui que para o estado de São Paulo, o governo do estado está empenhado ali com o Instituto Butantan para a aprovação da Coronavac, e também falamos aqui a respeito do Ministério da Saúde, que se a Anvisa aprovar qualquer que seja a vacina e ele tiver recebido o estoque em até 5 dias, começaria essa campanha, as pessoas acabam tendo muitas dúvidas em relação às vacinas, e principalmente porque nós estamos falando de vacinas diferentes. O Paulo Benfatti mandou pela hashtag correspondente médico. Bom dia, é possível tomar doses de diferentes vacinas? É possível, mas a gente não sabe qual que seria o resultado disso, porque existem pesquisas científicas feitas com cada uma delas, com intervalo de tempo e com investigação depois se o grupo que recebeu a vacina ou recebeu o placebo contraiu ou não a doença. Então, se a gente mistura a fórmula de estimular o sistema imunológico, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Provavelmente, a gente não vai ter a mesma resposta do que usualmente é indicado. Então, tomar 2 doses da mesma vacina com intervalo de tempo protocolado. E quando a pessoa tem dúvida, eu até abro aqui o nosso ângulo de visão falando de outras doenças. Ah, não lembro se eu já tomei a vacina tal, não lembro se já me vacinei. Se ocorrer no caso da Covid-19, por exemplo, da pessoa tomar 2 doses, que seja da mesma farmacêutica, da mesma fabricante, existe um perigo em ter uma sobrecarga do vírus dentro dessa pessoa? Não, isso não acontece, porque a vacina não é capaz de provocar a doença. Ela simplesmente funciona como um estímulo para você produzir anticorpos. É dessa forma que acaba acontecendo. Então, vacinar a mais também não teria um sentido, nenhum benefício e também não traria nenhum malefício. Muito bem, respondido. Mande sua dúvida, hashtag correspondente médico. A gente adora receber sempre as suas perguntas. Eu trago agora para a nossa conversa o tema taxa de transmissão da Covid-19. O que seria isso, taxa de transmissão? Mas antes, eu te conto que o número de casos de Covid, e inclusive isso cai diretamente nessa taxa de transmissão, esse número está aumentando. 8 capitais estão com mais de 80% dos leitos ocupados na rede pública. No Rio, por exemplo, que é uma das capitais mais críticas, mais de 200 pessoas aguardam vagas na UTI. É muita gente numa fila de espera. E o Brasil voltou a registrar mais de 900 mortes em apenas um dia, em apenas 24 horas. Esse número é o maior dos últimos 3 meses. E lembro que mais de 180 mil pessoas já morreram para a Covid-19. E aí, doutor, com o aumento no número de casos, é sempre muito importante a gente falar da taxa de transmissão e até relembrar para as pessoas o que seria essa taxa de transmissão. Segundo o monitoramento semanal do Imperial College de Londres, o número está em 1,13. Doutor, 1,13 é muito, é pouco? O que significa esse número? O que significa é o seguinte, cada 100 pessoas são capazes de transmitir para outras 113. É mais ou menos assim. É um cálculo complexo que é feito com base de dados alimentadas através de exames e da detecção de casos de pacientes internados, de pacientes que evoluíram para óbito e assim sucessivamente. Não é um cálculo simples. Então, isso significa 100 pessoas são capazes, então, de transmitir para 113. Então, uma pessoa contaminada, ela passa o vírus para mais de uma, nessa proporção. É lógico que você pode imaginar, existem números mais baixos do que esse, então você imagina 102, e você imagina números maiores, como por exemplo 121, que é mais ou menos o que acaba transitando nos dias de hoje, 103 mais ou menos. E quando desculpa interromper sua linha de raciocínio, mas quando a gente pensa, por exemplo, uma pessoa pode transmitir para 1,13, vamos supor. Quando a gente pensa só no indivíduo, parece pouco. Eu só transmito para mais um, mas quando a gente amplia e coloca uma centena, ou seja, 100 pessoas podem infectar outras 113, aí a gente vê o tamanho do problema. Exato. Poderia ser muito maior. Tem doenças que têm esse número muito maior e por isso acabam configurando um problema maior ainda. Agora, lógico, quando a gente olha no nosso... Vamos dar uma olhadinha no mês que passou. O que aconteceu no mês que passou que levou todas as pessoas às ruas mais de uma vez, apesar de todas as orientações de cuidados? As eleições. Será que isso, de alguma forma, não está impactando, como a gente falou,
que a gente veria se essa mudança de padrão, que, enfim, é necessária, né, para o próprio país manifestar a democracia, não acabou influenciando nesses números. A gente sempre fica com isso na cabeça. E até trazendo um histórico, doutora, a gente está falando aqui da taxa de transmissão e eu lembro a você que em maio o número foi o maior, que foi de 1,30. Então, 100 pessoas passariam para outras 130. Então, a gente já teve esse número mais crítico. Esse aqui, aliás, em novembro, esse número chegou a 1,30. Desculpe, eu me confundi aqui, que é a maior taxa desde maio. Pronto, 1,30 é de novembro. Ou seja, tivemos já esse número mais alto. A gente estaria melhorando ou não dá para observar desse jeito? O número é um dado objetivo, né? Sempre a gente tem que levar em consideração que o que a gente está vendo aqui é a análise de um período que passou para trás. Então, isso é corrigido de tempos em tempos, mas a gente não é capaz de ver o que está acontecendo hoje, nesse momento. Isso que a gente tem que ficar atento em relação à análise da própria pandemia. Mas é um número menor. Acaba sendo mais ou menos a média do que a gente tem atualmente, aí, enfim, pelo mundo. Mais um tema aqui para a nossa conversa. A gente fala do treinador Vanderlei Luxemburgo, que está internado depois de testar positivo para a Covid-19. E segundo o boletim médico, o quadro é moderado, mas ele teve sintomas. A questão é que, em julho, quando ainda estava no Palmeiras, ele já tinha testado positivo para o novo coronavírus. Doutor, como explicar esse caso? Da primeira vez, pode ter sido chamado falso positivo de testagem? Elisa, a gente precisa ter acesso aos exames que foram feitos para poder fazer uma afirmação que tenha um racional, alguma coisa assim. Por quê? É possível que o teste tenha sido falso positivo e ele tenha apresentado, por exemplo, uma gripe comum, um caso de influenza. Agora, se a gente tem dados objetivos, por exemplo, com a detecção de material genético do vírus, através daquele teste do RPP, e também exames sorológicos mostrando a existência ou não da confecção de imunoglobulina, né, referente ao próprio coronavírus, aí sim a gente pode falar se existiu então, ou se está existindo uma reinfecção, ou se, na verdade, simplesmente foram doenças diferentes. Pois é, e até o tipo do primeiro teste não foi divulgado, né? Se foi o PCR, se foi o rápido, se foi o sorológico. Isso poderia nos dar mais certeza se ele é um dos casos ainda raros de reinfecção, doutor? Sim, se a gente tem esses dados de exames, a gente poderia dizer isso com mais certeza. Se a gente não tem esses exames, levantamos a hipótese, mas como você muito bem disse, são casos raros, casos descritos, mas não é o comum, não é o que acontece com todas as pessoas. Isso é importante a gente falar para que as pessoas fiquem não preocupadas ao extremo, porque sempre que sai uma notícia dessa, ainda mais com uma pessoa que é conhecida, uma pessoa pública, todo mundo fica pensando, né? Puxa vida, será que é o fim dos tempos? Será que, na verdade, a gente não está sabendo nada sobre a doença? E a nossa missão aqui é sempre trazer informação para você ficar bem informado. Informação é prevenção sempre, eu costumo falar bastante isso aqui. Hashtag correspondente médico. Temos uma pergunta do João Ferreira. É possível que os sintomas da Covid voltem como uma gripe mal curada e por isso a pessoa testa positivo novamente, doutor? Tem alguma relação? Poderia acontecer, você imagina, a pessoa tem infecção viral e essa infecção ela não se resolve num curto período de tempo. Isso seria uma coisa possível. E aí depois ela tem uma pequena melhora e depois manifesta novamente. Isso seria uma possibilidade. Não é o que a gente vê geralmente. Respondido então para você, João Ferreira. Leandro Borges, tive a Covid-19. Se daqui a um ano eu resolver fazer algum exame de rotina, vai aparecer que eu tive a Covid? Então, essa pergunta que ele está fazendo é bárbara. Como que a gente faria para saber isso? Ele teria que ter no seu exame de sangue anticorpos do tipo IgG, positivo no momento que fez o diagnóstico, assim que tratou a doença, e depois de um ano repetir o exame e ter esses anticorpos ali de alguma forma marcados. A grande pergunta, a grande dúvida, o que a gente está descobrindo agora, é que existem indícios de que pacientes que chegaram a produzir anticorpos deixaram de tê-los depois de alguns meses. A ciência ainda vai responder isso para a gente nos próximos dias, meses e anos, né? Até porque a Covid-19 com toda certeza vai fazer pauta dos estudos pelos próximos anos. O nosso próximo tema é uma história que com certeza vai inspirar todo mundo que assiste ao nosso quadro. Um pai canadense decidiu ajudar em um trauma do filho. O Derek Jr., que está aparecendo aqui na tela, tem 8 anos e ele ficava constrangido de tirar a camiseta perto dos amigos. Por quê? Você já deve ter percebido.
por causa de uma marca de nascença. Essa que você está vendo não é a marca real, assim digamos. Essa é a tatuagem. O pai tatuou exatamente a mesma marca do filho para fazer ali uma parceria, mostrar para ele que tudo bem, eu vou ficar sem camiseta junto com você e a gente pode passar por isso junto, não tem problema nenhum. Que paizão, hein? Doutor, uma atitude como essa pode contribuir com o desenvolvimento das crianças, no caso do Derek, que tem 8 anos? Elisa, a gente já viu pacientes com câncer que, quando vão fazer quimioterapia, os seus cabelos caem, os familiares, de alguma forma, para mostrarem que estão juntos naquele momento difícil, acabam raspando o cabelo. Eu já vi paciente que tem válvula para tratar a hidrocefalia, que o pai foi lá e fez uma tatuagem da válvula do dispositivo. Não sei se você já viu isso. Na rede social isso já rodou também, é muito bonito. Agora é lógico, né? Se o garoto tem o pai como referência, e é isso que acontece, acaba sendo um ato de amor o pai mostrar isso para o filho e, sobretudo, né, fortalecer a autoestima. A gente não sabe se é isso exatamente que precisa, né? Porque quando você trabalha com um ser humano e você decide, né? E lógico que os pais têm essa decisão assim quando tem os filhos, que é de fortalecer a autoestima, fortalecer o processo. Muitas vezes a preocupação maior é você se aceitar como é, né? Independente das qualidades e dos defeitos. Mas, na verdade, cada filho tem o pai e a mãe que merece e, sem sombra de dúvida, ele sabe o que fez para fortalecer esse aspecto emocional e autoestima do próprio filho. E nesse quesito de aceitação, é possível que a autoestima do Derek, esse garotinho, mude para a vida toda? Ou, de repente, que ele já fique calejado desde criança a aceitar essa adversidade, doutor? Eu acho que, Elisa, o grande aprendizado que ele vai ter, e como referência que ele está tendo do pai, é que quando ele tiver o filho dele, ele não vai medir esforços para passar para a próxima geração tudo que for de positivo, de referência e de sentido de vida. E eu até perguntei aqui na rede social o que o pessoal achava dessa história, até porque é algo que chama bastante atenção, né? Uma mancha bastante grande. E o pai entrou nessa parceria para justamente melhorar, contribuir com a autoestima dessa criança. Existe algum lado negativo nisso, doutor, no fato de um pai tatuar algo e mostrar para o filho que ele fez aquilo, uma baita de uma atitude e tal? A gente pode observar algo negativo ou a gente só vê coisas positivas aqui? É assim, Elisa, hoje em dia a tatuagem é algo que é extremamente comum e feita por muitas pessoas e geralmente elas têm um significado. Quando você pergunta para qualquer indivíduo por que ele fez aquela tatuagem, geralmente ele quis registrar um momento, ele gostou de um desenho, mas principalmente, né, foi um momento especial, é como se marcasse na própria pele a sua memória. Então, ele poderia ter escolhido fazer um dragão, fazer qualquer coisa no corpo. Ele escolheu isso porque tem um significado muito grande para ele, que é o próprio filho. Então, assim, não teria um efeito exatamente negativo, né? Você pode olhar com reservas a questão da tatuagem, mas a questão do amor pelo filho, isso não podemos ter preconceito nenhum. Muito bom, a representação de um paizão. E se você também tiver casos parecidos, de repente que você viu aí na internet, a história de alguém da sua família, alguma história de superação em que houve essa entrega tremenda do pai ou da mãe, manda pra gente. Você pode usar a nossa hashtag correspondente médico, que a gente adora compartilhar e observar aqui os efeitos mentais com o doutor Fernando Gomes. Doutor, obrigada por mais um dia. Obrigado a você, Elisa. Até breve e até amanhã. E a você, obrigada por todos os dias aqui com a gente neste que foi mais um Correspondente Médico.